Olá, o tema dessa aula é a relação da obra com a comunidade e os impactos sociais que ultrapassam os muros do canteiro. É muito comum pensar no pilar social apenas como a relação interna, entre a empresa e os funcionários. Mas esse pilar ele vai muito mais além. Uma vez que toda obra se insere em um território, impacta vizinhos, altera rotinas e mexe com o espaço urbano. Esse impacto pode ser direto, como o aumento de ruído, poeiras, vibrações ou bloqueios de ruas, por exemplo, mas também pode ser indireto, como a mudança no comércio local, a valorização imobiliária e até o reassentamento de famílias. E aqui entra um conceito central, que é a licença social para operar. Esse termo significa que, além das licenças legais, que são dadas pelos órgãos públicos, uma obra precisa da aceitação da comunidade para seguir sem conflitos. Na prática, obras que não conquistam essa licença enfrentam protestos, paralisações, ações judiciais, em alguns casos até a perda da credibilidade pública, que é o caso que vimos em São Paulo, no caso do túnel do Nunes, onde os moradores da Vila Mariana protestaram contra as obras que estavam acontecendo, por riscos de remoção dessas famílias e a derrubada de quase 200 árvores para a execução das obras. Note que esse conflito ele não surgiu de questões técnicas de engenharia, mas sim da falta de diálogo e da sensibilidade social do projeto. Esse caso mostra como a obra pode se transformar em um conflito urbano. E a construção civil precisa reconhecer que a comunidade não é apenas afetada pela obra, mas ela também participa ativamente e com voz e com interesses e poder de mobilização. Então, empresas que conseguem dialogar com esses moradores, com os comerciantes e com as associações de bairros, criam confiança e reduzem o risco de oposição à obra durante a execução. Então, esse diálogo, no entanto, ele não pode ser apenas de uma forma rígida e burocrática. Esse canal precisa ser genuíno, com canais claros de escuta e resposta. Sem isso, mesmo pequenos incômodos, como poeiras na casa dos vizinhos, podem se tornar grandes conflitos e gerar grandes problemas. É importante entender que quando a comunidade se sente ouvida e respeitada, ela passa a tolerar melhor os incômodos temporários da obra e até, muitas vezes, colaborar para alguma interferência que a obra venha a gerar. Então, algumas construtoras elas já estão implementando práticas simples, mas eficazes, como reuniões mensais com líderes comunitários, a distribuição de informativos sobre o organograma da obra e implantando canais como o WhatsApp para registrar essas reclamações. Então, essas práticas simples, elas podem parecer pequenas, mas elas constroem uma relação, constroem uma confiança e geram, consequentemente, essa tal licença social para operar. O contrário também é verdadeiro. A ausência dessa comunicação, desses canais e dessas atitudes e ações simples, pode transformar um probleminha simples em um grande conflito institucional. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Imagine que você é responsável por uma obra em um determinado bairro que é bem movimentado. Então pense que tipo de impactos comunitários essa obra pode gerar. Talvez um bloqueio de trânsito, a sujeira, poeira,
o aumento de barulho, o risco de acidentes envolvendo pedestres, não é verdade? Agora, pense em quais medidas poderiam reduzir esses impactos, como, por exemplo, instalar barreiras acústicas, restringir os horários de atividades mais ruidosas, criar rotinas, ou melhor, rotas seguras para os pedestres passarem quando estiverem passando por perto do canteiro, ou até oferecer canais de comunicação com os moradores do entorno. Então pense, liste pelo menos esses 5 impactos e para cada um proponha pelo menos uma medida que possa reduzir esse impacto. E para concluir, eu reforço que a obra não existe isolada. Ela está inserida em um tecido social e urbano que precisa ser respeitado. A comunidade, ela não é apenas um obstáculo. Muito pelo contrário, ela pode se tornar uma grande aliada se for tratada como parte do processo. Na próxima aula, nós vamos discutir as tendências do pilar social, que é onde mora o maior desafio, que é como transformar essas relações humanas em métricas confiáveis. Eu espero você na próxima aula.